Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela presença, pela contribuição com a chama espiritual de vocês. Esperamos que esse encontro possa nos iluminar e nos encaminhar espiritualmente. Em nome da instituição Fraternidade Rosa Cruz, desejamos a todos e a todas que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Iniciemos então o estudo relacionado ao sexto signo do zodíaco, o signo de Virgem, a Virgem Celestial ou Virgo. Vocês observaram que no símbolo está muito presente a letra M, a letra da palma da mão. Esse M, que a Nick de Sozzanelli, no seu livro Simbolismo do Corpo Humano, analisa muito bem, é tanto o símbolo do imanifesto quanto o símbolo da manifestação. É aquilo que está por emergir na porta entre o caos e o cosmos e o nascimento, a emergência na forma, na vida, na realidade. M representa muita coisa, mas nós podemos lembrar de mãe, moon, lua, mês, mito, mistério, metamorfose, metabolismo, metanoia, transformação espiritual. Agora, é uma letra intimamente correlacionada com a natureza feminina. Por isso que é a Virgem Celestial. É um signo profundamente feminino, tal como o signo de Câncer, tal como o signo de Touro. Signos mais femininos do zodíaco: Touro, Câncer e Virgem. A ideia de Virgem suscita santidade, pureza, purificação. A Virgem Maria é chamada de Imaculada. Ela não tem mácula, ela não tem pecado, ela é uma alma translúcida. Então a Virgem é um símbolo da própria natureza também. A natureza é feminina, porque ela é a manifestação de Deus, que é o polo feminino, o polo masculino, perdão. A natureza é o polo feminino de Deus, que é o polo masculino. Então a Virgem é a zeladora da vida. Ela cuida de todas as formas, da evolução de todos os seres. Por isso que ela foi convocada para conceber o Salvador. É a sua missão máxima. Gerar um filho, uma criatura, um ser capaz de salvar o planeta Terra. E Cristo nos recomendou: sede vós perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, um atributo de Virgem é a busca pela perfeição. É uma busca incansável, já que a perfeição nunca é atingida. Daí a necessidade que Virgem tem de praticar. Todo músico reconhece que sem essa disciplina contínua, às vezes de 8, 10, 12 horas por dia, não é possível dominar o instrumento. Da mesma forma, o instrumento, que é o corpo, ele necessita de uma prática análoga à prática do músico para que nós possamos dominá-lo, conhecê-lo e dominá-lo. Praticar e aperfeiçoar a sabedoria divina manifestada na natureza. É como se Virgem tivesse a obrigação de olhar a criação de Deus e falar: olha, tem
alguns defeitos que eu vou me incumbir de melhorar. O senhor é perfeito, o senhor é maravilhoso, mas olha, para ser sincero, essa sua criação tem umas coisas muito chatas, fedorentas. O senhor estava com pressa, era sábado, no domingo o senhor ia descansar. Então as coisas que o senhor fez no sábado, meu Deus do céu, né? Não está bom. Mas eu, seu filho, virgem, vou me incumbir de melhorar. Por isso que esse é o lema do virginiano. Hoje é mais um dia, é um outro dia, outro dia para ter a oportunidade de melhorar. Então, o virginiano, ele é um neurótico por excelência, porque ele persegue esse melhoramento contínuo. Ele não descansa. O objetivo da Virgem é servir com primor, cuidar, restaurar, aprimorar. O nosso mestre Pitágoras aconselha o seguinte: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo, e além de fazer tudo, fazer bem feito. Desde o signo de Gêmeos, nós abordamos o tema educação. Vamos fechar esse assunto nesta reunião sobre o signo de Virgem, porque Virgem também é um signo mercurial, tal como Gêmeos. Então, retomamos a ideia de educação. Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem. Virgem, ter um ascendente Virgem, ou signo solar Virgem, não é fácil. Porque são pessoas que se tornam escravas do destino. É uma fatalidade do signo de Virgem, a escravidão. Tal como Maria. O anjo falou para Maria: você vai fazer isso, isso, vai conceber um filho, parará, parará, que vai morrer na cruz e tal. Ela não pode fazer nada. Sequer questionar. Ela só trabalhou para realizar o plano divino. Isso, entre aspas, é uma escravidão. Entre aspas. Procurem perceber o drama do signo de Virgem. É a sexta hierarquia. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Faz oposição ao signo de Peixes, que é o signo dos malucos, que não aceitam limites. Eles querem ver um horizonte amplo, sem barreiras. Faz quincúncio 150 graus com Aquário, que é o signo da liberdade. E faz quadratura com o signo de Sagitário, que é a possibilidade de ir além. Ora, meus amigos, pobrezinho o signo de Virgem. Está perdido. Não acessa a liberdade. Por isso que o signo de Virgem, o que ele precisa fazer? Ele precisa se acostumar, ele precisa aceitar os limites. Ele tem que conviver com limites. Esse, vamos dizer, é o karma do signo de Virgem. Então, em termos de educação, em Gêmeos, nós recebemos as instruções elementares, curso básico. Em Câncer, se nós formos bem educados, recebemos um suporte emocional muito importante dos nossos pais e da nossa família. Geralmente isso não acontece, infelizmente, mas deveria acontecer. Em Leão, o quinto signo, devemos aprender amor e alegria, amar a vida e o regozijo, o prazer
de participar da vida. Esse é o grande ensinamento do signo de Leão. Chegando em Virgem, qual é a tarefa? É a composição de hábitos que vão direcionar toda a nossa existência. Então, de Gêmeos até Virgem, eu tenho que trabalhar, elaborar a minha estrutura de hábitos, a minha forma de lidar com o cotidiano. Se eu não fizer isso corretamente, eu vou ser uma pessoa o quê? Estabanada, atrapalhada, atabalhoada, confusa, indisciplinada, com muita dificuldade para me ajustar às exigências da sobrevivência. Normalmente eu não vou conseguir nem trabalhar, nem ter um ofício para garantir minha sobrevivência. Provavelmente me transformarei num parasita, que é o meu caso, que sou ascendente Virgem. Eu sou um parasita. Então, Gêmeos e Virgem, signos mercuriais. A educação começa aqui e termina aqui com a consolidação dos hábitos, se tudo correr bem. Mercúrio sempre envolverá a ideia de escola preparatória. É a cartilha, as lições básicas, sem as quais não é possível ingressar na parte superior do zodíaco. A parte superior do zodíaco, ela só é acessível se eu aprendi as lições da escola básica. Porque quando eu entro no signo de Libra, que é o primeiro signo no hemisfério norte, eu preciso estar ajustado. Se eu for uma pessoa desajustada, eu não vou cumprir a tarefa superior, que está acima da horizontal do meu mapa. Então a ideia do signo de Virgem é ser uma pessoa impecável. A imagem perfeita para o signo de Virgem é essa. Inspirada no Bruno, que acabou de chegar. Confere, Bruno. Tudo em ordem. A sobrancelha não tem um pelinho mais comprido que o outro. O cabelo sabiamente desorganizado. Deu maior trabalho organizar essa desorganização. Esse é o signo de Virgem. Nada pode estar fora do lugar, senão ele será tomado por uma profunda irritação. Grande crise zodiacal. Peixes e Virgem. Será que é possível conciliar essas duas naturezas? Peixes é panorâmico e universal. Virgem é circunscrito e específico. Virgem quer cuidar do barquinho. Peixes quer o oceano. Como é que fica? Então, essa oposição de um signo mercurial com o signo netuniano e jupiteriano também, porque Júpiter também governa peixes, é terrível. Virgem precisa de um continente delimitado. Ele trabalha bem dentro de 4 paredes. Se você coloca peixes dentro de 4 paredes, ele morre sufocado. Ele precisa de um oceano ilimitado. Olha que dureza. Virgem
funciona como os intestinos. Tem que separar os alimentos, selecioná-los e filtrá-los. O virginiano trabalha bem quando ele desenvolve esse poder de filtragem e de seleção. Então ele tem o mesmo papel que a raiz de uma árvore. Uma ligação com a terra e retira da terra os nutrientes e o líquido para alimentar a sua seiva, que sobe pelo tronco e vai até as ramificações superiores, onde há um diálogo com o ar e com a luz. O planeta Mercúrio, portanto, ele é um planeta maravilhoso porque ele tem esse talento de ligar os 4 elementos: a terra, o ar, o fogo e a água, que é a seiva. Então, Gêmeos e Virgem, do ponto de vista da formação espiritual do indivíduo, é a base. Se Gêmeos e Virgem no seu tema natal estão em situações difíceis, você precisa fazer uma revisão da sua vida inteira. Faça a terapia. Então, Mercúrio faz essa seiva subir. Essa seiva, ela é iluminada pelo Sol e acalentada pela Lua, até atingir o plano, a copa da árvore, o plano superior, onde você se comunica com os céus. É o diálogo celeste. Esse é o trabalho da tua formação. Ser um ser ereto. Conquistar uma verticalidade e uma espiritualidade. Nós podemos dizer que Mercúrio é a base do Santo Graal. Ele é o mestre iniciático. Ele é a primeira iniciação. Os signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, fazem oposições entre si. Então, olha o drama de Mercúrio. Ele faz oposição a Júpiter em Sagitário e faz oposição a Júpiter e Netuno em Peixes. Como é que ele vai entrar num acordo com esses planetas se só há oposições e quadraturas? Esse é o grande desafio. Transformar conhecimento em sabedoria. Conhecimento não é sabedoria. Há uma diferença enorme. Tem pessoas que não têm conhecimento e são sábias. Tem pessoas que têm muito conhecimento e nada de sabedoria. Júpiter é o mundo das causas, é o mundo celeste. Mercúrio é o mundo dos efeitos. Então, em Gêmeos e Virgem, eu observo os fenômenos. Esses fenômenos têm sua origem no mundo invisível, arquetípico, que é o mundo das causas. Em Júpiter eu aprendo as leis de Deus. Aonde eu aprendo as leis de Deus? Nas tradições. Por isso que toda a formação espiritual depende do seu vínculo com a tradição. A escola Rosa Cruz é uma escola de tradição cristã. E aqui, o mundo mercurial é o mundo do entendimento. O que a Oráculo fala para o Neo no filme Matrix? Neo, você já fez suas escolhas. Agora você precisa entendê-las. Isso é um papel mercurial. Virginiano com características piscianas. É possível isso? É, claro que é. Tem uma pessoa muito importante. É verdade. Mas estou falando do mundo humano. Tem uma pessoa muito importante para o século XX. É claro que ele não fez isso de propósito. Mas ele desenvolveu as teorias básicas que transformaram o século XX no século da manipulação, principalmente manipulação das informações.
E ele nasceu dia 10 de setembro de 1839. Ele evidencia bastante essa oposição entre virgem e peixes. Tá? Virgem é o trabalho onde há ritmo e rotina, há padronização. Esse cidadão estudou muito isso, padronização. Peixes é a marginalidade, é o descompasso, é o anacronismo, onde as coisas não se encaixam. Olha que e ele tentou resolver esse problema, aquele cidadão que nasceu dia 10 de setembro. Virgem precisa de armários, estantes, gavetas e arquivos. Ele não pode ver um arquivo na rua que ele quer levar para casa. A briga entre peixes e virgem é a briga entre crença e ciência. O que é demonstrável, o que é reproduzível em laboratório, e o que é metafísico, invisível, oculto, etc. Como concilio essas coisas? Problema peixes virgem. Está o nosso amigo aqui, Charles Sanders Peirce, o virginiano. Ele escreveu loucamente. Escrevia, quase psicografava. É mais ou menos o Chico Xavier norte-americano. E deixou tudo bagunçado, o lado peixes dele. Bastante desorganizado. Pesquisou muita coisa, virgem. Coisas que não tinham nada a ver uma coisa com a outra, peixes, né? Ele trabalhou, para vocês terem uma ideia, ele trabalhou no Instituto Astronômico. Depois ele foi ler filosofia, se tornou um admirador de Kant. E foi indo, Hegel, até se deparar com uma questão bem mercurial. O que é a palavra? E ele lançou uma questão genial. É possível eu desenvolver uma categoria, uma modalidade de linguagem, onde o que eu disser vai ser claro para todos? É possível isso? Ele escreveu 12.000 páginas tentando provar que é. E todos os estudiosos de Charles Sanders ficam mais loucos que ele. Né? Também ninguém chega a conclusão alguma. Mas ele disse uma coisa muito interessante. A investigação, que é o impulso de quem é virginiano ou de escorpião, que gosta de investigar também, a investigação é um processo conduzido para aplacar as nossas inquietações em relação ao quê? As nossas dúvidas. Eu não sei, eu preciso saber, eu vou atrás. Até quando? Até alcançarmos o território provisório da crença. A própria ciência é uma crença, que vai ter seu prazo de validade. Para depois começar tudo de novo. Quando eu encontro esse território apaziguador da crença, eu falo, que bom, agora sei. Daqui a pouco surgirão novamente as dúvidas. E eu vou ter que ir atrás novamente das respostas. Até encontrar outro sistema de crenças que me satisfaça. Aí ele logo em seguida caduca. Todo o sistema de crenças caduca. E lá vou eu de novo num ciclo infinito. O eterno retorno. O que diz o nosso amigo Peirce? Fenômeno, olha que loucura que ele diz, hein? É tudo aquilo, tudo, sem exceção, que é percebido pela criatura humana. Tudo! Seja real, ele falou isso no século XIX, quer seja ilusório. Exatamente, é o lado peixe. Então ele jogou para nós um dado importantíssimo, sem o qual o cinema não existiria. Quem disse que um filme é só ficção, é só historinha? Quem disse? Se você chora, se você ri, se você fica angustiado, se você tem pesadelo depois do filme, ele não é real? Ele complicou a nossa vida, viu?
Você viu? Você vê? Por isso que é virgem em peixes. É bem complicado. As coisas são muito mais complicadas. Não, nem um pouco simples. É a conversa que o Morfeu tem com o Neo. Meu amigo, o que é real? Você saboreia? Fala, isso são interações neuronais. Quem disse que isso é realidade? São sinapses que você está ligando. E como é que a gente vai saber o que é real? Capricórnio. O Capricórnio fica desesperado. Então, a questão é mais profunda no seguinte sentido. Não importa se é real ou ilusório. O que importa é a sua atitude. O que conta para o cosmos é o seu caráter. O seu caráter é manifestado através do conjunto de atitudes que você tem perante a vida. O conjunto, não é uma atitude isolada. Claro. É permitir o ser louco, desde que você seja um louco coerente. Percebe? Oi. Mas essa... Precisa, opa. Mas o que é a realidade e a loucura, o Peirce é a definição do signo, né? Tudo aquilo que representa alguma coisa para alguém. Isso. Não é? Representa alguma coisa, pode ser qualquer coisa. É isso que é importante a gente entenda na subjetividade. A gente não pode desprezar a subjetividade alheia, por mais louca que seja, porque para a pessoa aquilo faz todo sentido. É isso que o Peirce estudou na sua semiótica, né? Dizem que ele é o pai da semiótica. Todo fenômeno, seguindo Peirce, todo fenômeno observado afeta a nossa inteligência. Olha, seja real ou irreal, afeta a nossa inteligência, nossos sentidos e nossas emoções. Não adianta você negar. Ah, isso é uma historinha infantil, isso é um conto de fadas, isso é ficção. Vai te afetar. E o que o Spinoza diz? A inteligência humana é parte da infinita inteligência de Deus. Olha aí, Virgem em Peixes. Virgem é uma inteligência microscópica, mas ela está inserida numa inteligência cósmica. Não tem como negar isso. O que diz nosso querido Camilo Castelo Branco? A pureza, virgem, é o elo entre as flores e as estrelas, peixes, com uma aura de inocência. Então a ligação entre virgem e peixes é esse elo que liga o finito ao infinito, que cada um vai ter que resolver em si. Como é que eu concilio minha vida cotidiana, meu trabalho, meus afazeres, minhas tarefas, com a minha divindade, com o divino que eu sou, com o Deus que habita em mim? É possível essa conciliação? Como é que eu ligo o profano e o sagrado? É possível? É possível sacralizar o profano? É possível eu trabalhar em comunhão com Deus? Eu varrer a calçada em profunda ligação cardíaca com o meu Criador? Essa é a questão Virgem Peixes. Só um minutinho, vai chegar o micro. Dentro da pergunta está a resposta, né? Será que a pergunta melhor não seria, em vez de se é possível, é que é necessário? Ah, boa, é necessário.
se a gente quer ter o mínimo de saúde mental, nós temos que unir o particular à totalidade. Se o nosso particular é completamente isolado da totalidade, nós somos seres doentes. O sangue. Começamos a estudar o sangue em Leão. Vamos dar sequência. O sangue é o milagre alquímico resultante das bodas entre o céu e a terra. Peixes, virgem. Casamento. Quando eu purifico o sangue, tarefa do signo de Virgem, purificar o sangue, eu enobreço o caráter, Leão, redimo minha alma, Câncer, e verticalizo o destino. Eu uno Câncer com Capricórnio. Essa é a verticalização do destino. Virgem Libra é uma passagem decisiva, porque é a decisão de viver na vertical. Quando eu decido viver na vertical? Quando eu entendo a conclamação do Cristo. Ama teu próximo. Não é fácil amar o próximo. Porque normalmente as pessoas que estão mais próximas de nós somos convidados a odiá-las com o tempo. Todo ser humano com o qual a gente opta em conviver, ele tem o dom de se tornar insuportável na linha do tempo. O ego governa o corpo com o fluxo de vida que irradia através do sangue. Max Seidel diz isso no livro Princípios Ocultos de Saúde e Cura. Continuando o livro, quanto mais elevado é o estágio de desenvolvimento de um ego, tanto mais etéreo e sutil será seu sangue. O segredo é o sangue. A qualidade e a capacidade do ego em expressar-se, se comunicar, sentir, abraçar, amar, através do corpo físico, indica o grau de domínio que tem sobre o sangue. Por exemplo, uma pessoa desarticulada verbalmente é uma pessoa desarticulada espiritualmente. Quem não sabe falar tem o seu caminho espiritual comprometido. Um dos primeiros talentos a desenvolver é a voz. Não precisa ter conhecimento. Os discípulos de Cristo eram pescadores, eram pessoas simples, pessoas do povo. E quando queriam, falavam todas as línguas. Eles iam para uma região perdida, falavam o dialeto daquela região. Então não é uma questão de ficar estudando. É uma questão de conexão. Então, a pessoa que é confusa mentalmente, ela foi extremamente mal educada. Ela não passou pela escola preparatória. Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem. Ela ficou atrapalhada aí, repetiu de ano várias vezes. O ego só pode agir por intermédio dos glóbulos vermelhos. Max Seidel falando. Dieta purificadora do sangue. Aonde eu encontro dicas, informações sobre essa dieta? Nessa obra. Princípios Ocultos de Saúde e Cura. Max Seidel. Quem se interessa pela sua saúde física e espiritual deve estudar esse trabalho maravilhoso que ele nos legou. E Max Seidel fala muito sobre a questão mercurial e virginiana dos pensamentos. Existe uma ligação profunda dos pensamentos através do signo de Virgem com o baço, que é regido pelo signo de Virgem, e pelos intestinos, que também é regido pelo signo de Virgem.
Por isso que o baço tem um papel de filtro. Os estudiosos do baço, né, os baçofólogos, eles dizem que o baço tem infinitas, pouca coisa ainda se sabe, porque é um órgão extremamente complexo, mas um deles é filtrar o sangue, eliminando no sangue, por exemplo, os glóbulos vermelhos que já estão cansados, velhinhos, na hora de se aposentar. Eles retêm esses glóbulos vermelhos e permitem o nascimento de novos. Então o baço recicla o sangue. E os intestinos, que filtram os alimentos. Filtro. Quem não sabe desenvolver um filtro no pensamento, pensa muita besteira. Pensa muita besteira que vai prejudicar a sua saúde. Acaba tendo uma má consciência e maus pensamentos. Quem estuda bem a má consciência é o Spinoza. Ele se dedicou muito ao que é a má consciência, de onde vem a má consciência. Como a culpa, por exemplo, a preocupação. Leão é governado pelo Sol. O Sol também governa o baço. Presta atenção que isso é uma chave espiritual. Essa passagem de Leão para Virgem é sutilíssima. Virgem governa o baço, e não é Mercúrio que governa o baço, é Sol, que rege o signo anterior. Digamos que essa linha aqui é o próprio baço. E a saúde do baço depende do nosso estado mental, que interfere no nosso estado cardíaco. É fácil perceber. Se você começa a ficar muito tenso e preocupado com alguma coisa, sua respiração muda. Suas batidas cardíacas também mudam. Baço e intestinos. Segredo fundamental da saúde. Como estão meus intestinos, como funciona meu baço. Porque é daqui também que sai a qualidade do meu sangue. No livro Princípios Ocultos de Saúde e Cura, isso está muito bem explicado. Caráter e inteligência. Caráter e inteligência têm ligação? Claro, é o baço. Quando a inteligência da pessoa não confere com o caráter, ele vai ter problema no baço. Pessoas muito inteligentes, sem caráter, vai ter câncer no baço. Pessoas muito de bom caráter, mas burras. Tem gente de bom caráter e burra, sofre muito, também vai ter problema no baço. Porque ser burro não é virtude, tá, pessoal? Claro que você tem os descontos, porque afinal você é bom caráter. Mas nós temos obrigação de deixar de ser burro. Nesse caso, a inteligência, principalmente a QI ou a emocional? Repete a pergunta. Essa inteligência que você está falando é mais o QI ou a inteligência emocional? É o que mais afeta o QI. mais? O QI. A inteligência é uma arma devastadora nas mãos de pessoas com caráter deformado. Graças a Deus isso não acontece no Brasil, principalmente na política. Ainda bem, estamos salvos. O baço. Quem não tem um baço legal, embaça. É um cara embaçado. O baço produz linfócitos e plasmócitos, que todo mundo sabe o que é, claro, que sintetizam os anticorpos. Então aqui já está a definição. O que são linfócitos e plasmócitos? São a antessala, na cadeia, na fábrica, né, na linha de produção do baço e do corpo como um todo, os linfócitos e os plasmócitos vão gerar os glóbulos brancos, ou os anticorpos, ou as defesas do organismo. Começa aqui. Mas não é só essa a função do baço, hein? Tem muitas funções.
E é um órgão delicado. Ele não suporta pancadas fortes. Quem, por exemplo, faz luta livre, boxe, é suicida, né? Porque pode levar uma pancada aqui no baço e tchau. Bem feito. Isso, ele produz e destrói também. Olha que papel que ele tem. Exatamente. O baço é a porta de entrada das vitalizantes forças solares, Max Heindel falando, no corpo etérico ou corpo vital. A qualidade do nosso corpo etérico, do qual extrairemos o corpo-alma, tão importante na Fraternidade Rosa Cruz, nos ensinamentos Rosa Cruz, depende do baço. Se o seu baço não funciona bem, se ele não é saudável, o seu corpo etérico enfraquece. E o corpo etérico é responsável, o principal responsável, pela vitalidade do corpo físico. Então, se as forças solares não entram corretamente através do baço, você é frágil fisicamente e você adoece com facilidade. O baço fica aqui, olha, gente. Aqui está o fígado, que é gigantão. E ele é incrível, o fígado ele é jupiteriano, por isso ele se autorregenera. É impressionante a capacidade desse órgão. Aqui está o estômago. Essa coisa estranha aqui, meia esponjosa, é o pâncreas. Pâncreas quer dizer tudo carne. Pan é tudo. Cres, em grego, é carne. Tudo carne. Ele encosta aqui no baço, olha. Mas olha até onde ele vem. Ele vem até um dos rins. Ele passa por um rim e atinge o outro, ó, em termos de posição. Aqui é o lado esquerdo do corpo, ok? E esse é o lado direito. O baço fica aqui, do lado esquerdo. Aqui os rins, né? O pâncreas. Em inglês, baço é spleen. Então, em português, quando você lê veia ou artéria esplênica, vem do inglês spleen, quer dizer do baço. Está ligado ao baço. Né? E aqui a vesícula biliar. Aqui o baço, super ramificado, super capilarizado. Aqui a veia, onde circula o sangue venoso. E aqui a artéria, onde circula o sangue arterial. O estômago e o baço. É bom ter essa imagem mental bem clara. Numa visão mais ampla, é esse gomo de mexerica aqui. No baço trava-se com maior vigor a batalha entre o corpo de desejos e o corpo vital. Pronto. Esse é o maior problema do baço. É a briga entre o vício e a virtude. Aquilo que eu deveria fazer e aquilo que eu faço. A minha fraqueza de caráter e as minhas cobranças morais. E é aí que o baço pode fundir suas funções, pode colapsar, pode envelhecer, pode perder vitalidade. Leão, Virgem. Esses signos não se bicam. Então você tem que fazer eles se bicarem no seu mapa. Um não suporta o outro. Olha que loucura. Como conciliar Leão com Virgem, então? Que tarefa difícil. O corpo etérico, ele circunda em torno de 3, 4 centímetros o corpo físico. E o corpo de desejos, esse ovoide aqui. Eles estão em conflito no baço.
O corpo vital, que é disciplina, ritmo, organização, é virginiano. E o corpo de desejos é leonino, que é gozolândia. Não combina. E os pensamentos, Max Heindel dizendo, de temor, de ira, de preocupação, perturbam as atividades do baço. Exemplo. Virgem trabalha para ter salário. Leão gasta o salário e um pouco mais. Vai ficar preocupado. Porque não controla seus desejos. Não tem acordo com ele. Leão é exagerado. Virgem é comedido, chega até a ser pão duro em alguns casos. Não é o meu caso, graças a Deus. Eu não sou pão duro, né, Ana? Principalmente se tiver um Eu tô ligado. Pois é. Então, o que Max Heindel diz? Que quando a pessoa ferve e perde a cabeça, o baço explode. O baço começa a envenenar o sangue. Isso está escrito no livro Princípios Ocultos de Saúde e Cura. O temperamento descontrolado, a paixão ardente e o rancor febril expulsam, inclusive, o ego dos seus veículos. Você fica desgovernado e sujeito a incorporações. Obsessores que estiverem ali rondando podem gostar do espetáculo e entrar no seu corpício. Tchau, meu amigo. Por quê? Devido ao excesso de aquecimento do sangue. Quando o sangue fica muito quente, principalmente quando ele vai para a região da cabeça, você fica vermelhão, um pimentão ambulante, você está correndo o risco de perder o controle do corpo. Já o bom virginiano, que controla seu temperamento, sabe manter-se sereno. Não é assim, Brunão? Sabe manter-se sereno e não permite que o excesso de calor o expulse do corpo. Por isso que você quer morar nos Alpes suíços. sempre tranquilo, num clima adequado, né? O excesso de calor expulse do corpo. Pode pensar adequadamente. Então, autocontrole, autodomínio, autogoverno. Virgem tem que pegar esse leão, amarrar e enjaular. Porque se deixar o leão solto, ele faz o que bem entende. Exatamente, bem lembrado da carta força, a carta número 11, que é uma mulher domando um leão. E o que é saúde? Já que a Fraternidade Rosa Cruz tem esse tema como carro-chefe. Tem um serviço de cura na Fraternidade Rosa Cruz. Tem um ritual de cura. O que é cuidar da saúde? É ir no spa? Também é no spa, mas não é suficiente. Se a virgem não dominar o leão, não adianta ir para o spa. Lá, não é lá que eles vão te ensinar a dominar o leão. Humberto Eco. As pessoas nascem sempre sob o signo errado. E estar no mundo de forma digna, né, Cris? Significa corrigir dia a dia o próprio horóscopo. Humberto Eco dizendo, hein? Corrigir dia a dia o próprio horóscopo. Então, eu sou ascendente virgem. Eu gostaria de chamar uma colega que eu amo muito, que eu prezo muito, que é a Carla Brazão, que controla seu fogo. Ele é um brasão, mas ela tem um fogo bem controlado. Carla Brazão, vem aqui com a gente um pouquinho, por favor. Dê o ar da sua graça. Minha pergunta é assim, não, chega mais, vamos ser amiguinhos, Carluccia.
Pelo amor de Deus. Eu não vou te jogar na fogueira. Tenha misericórdia. A gente já vai se encontrar na fogueira quando eu morrer, fica tranquila. Eu quero saber de você o seguinte, você é uma virginiana poderosa, mas tem muitos planetas em virgem, 18 a última vez que eu contei, né? Inclusive a cauda de dragão. Né? Eu vou te falar tudo. Não. Então, baseado nisso, que você é uma super virginiana com sol em virgem, eu quero saber o seguinte, como é que você faz para acessar peixes? Eu levo para casa. Você passa na peixaria antes? Tem um aquário, né? Aham. Olha, para peixes acontecer, é preciso que virgem diminua. Então, para eu acessar peixes, eu tento fazer essa retirada de forma volitiva. Peixes virgem, de fato, é desafiador, né? Porém, eu tenho uma coisa com peixes. Eu tenho muita atração por essa hierarquia. Muita admiração e muita atração, em que pesa a dificuldade de lidar com. Né? E essa atração, que é muito forte, é muito autêntica, ela patrocina esse encontro, eu acredito. E eu não resisto a ele, muito pelo contrário. Então, quando você se encaminha para peixes, você procura, pelo menos, se encaminhar para cima, né? Mas nem sempre isso é possível, claro. A segunda pergunta e última. Você se saiu bem, tá? Só falsa. Você saiu bem. A segunda pergunta é pessoal. Eu sou ascendente em virgem, você tem o sol em virgem. Eu queria que você, fazendo de conta que eu não estivesse aqui, e conversando com o seu melhor amigo ou amiga, falasse mal de mim, apontando os meus maiores defeitos de ascendente em virgem. Chegou esse dia. Chegou esse dia. Vivi para chegar esse dia. Nossa Senhora, peraí. Eu vou acessar minha nuvem. Que maravilha, mestre. O que eu vou falar? Dos seus defeitos? Não precisa ser o Oswaldo, pode ser um... Ah, Generaliza, então, para não ficar tão supor. feio. Tipo... Adoro. Vamos supor que não fosse nem eu, nem o Oswaldo. Mas então vamos falar do pior de virgem, vamos? Por favor, ascendente. Ascendente? Solar, eu quero saber do ascendente. Você é solar, não vale. Agora, você convive bastante comigo. Convivo. Eu quero que você seja honesta, tá? Uhum. O que você acha simplesmente insuportável em mim, além da minha existência? Espera um pouquinho. Vou aqui, ó. Pode usar a louça? Pode. Insuportável no Oswaldo. Mas insuportável entre aspas, porque a gente que ama, quando se ama, a gente suporta, né, querido? Obrigado. Mas intransigência. E aí a gente fala de Oswaldo, mas a intransigência é em si mesma insuportável, né? Porque é essa impermeabilidade, é essa recusa em trocar, essa recusa em aceitar, como o Oswaldo propôs, o outro como ele é. Né? Então, eu acho que talvez o defeito mais penoso do virginiano para ele e para quem está junto é a intransigência, é o criticismo, né? Por ele mesmo, mas eu vou defender também. Porque, de fato, essa habilidade que Virgem tem de entender as coisas, né? Principalmente, talvez, na sua mecanicidade, e os eventos e as pessoas, infelizmente, no mais das vezes, rodam nessa mecanicidade, as torna muito fáceis de ler nesse sentido. Previsíveis. Previsíveis de ler nesse sentido. Mas, se você está num virgem mais calibrado, mais peixes, se está mais casado em si mesmo, você consegue se aprofundar para além do automatismo que está rodando na pessoa ou na circunstância. E aí você compreende. Ao invés de intransigir, você compreende e começa a transigir com aquilo que está acontecendo para você. Né? Bonito, Carlinhos. Pode. Muito obrigado. Show de bola.
Passa para Ana. Ana, fala só. Você convive comigo há mais de... Não, ela se recusa a falar porque... Ela começou a passar mal, vocês não estão vendo ainda bem. É melhor não. O que diz Michel Foucault? Libra ascendente escorpião. Vale a pena Michel Foucault. Ele é nietzschiano, declaradamente. Precisamos resolver nossos monstros secretos. Nossas feridas clandestinas. Nossa insanidade oculta, que está disfarçada com o eu social. Sorridente, simpático. Isso daqui é bem o eixo Virgem-Peixes. Aquilo que é consciente, aquilo que é inconsciente. Quais são as mensagens contidas nas doenças? O que podemos aprender com as doenças? Muita coisa. Elas são um livro aberto sobre nós mesmos. Uma criança virginiana cuidando do seu cachorro. Então, eu tenho que auscultar, eu tenho que ir fundo na doença, saber de onde ela vem, qual é a causa, mundo das causas. Daí a importância do estudo da astrologia. No corpo estão impressas todas as informações sobre nosso destino e sobre nossa saúde, sem exceção. E em todas as partes. Nos olhos, iridiologia, na mão, quiromancia, nos pés, acupuntura, na orelha, acupuntura. E Max Heindel e sua esposa Augusta Voss Heindel também nos deixaram uma obra genial que fala sobre essa questão da astrologia com a saúde, chama Astrodiagnose. Também é outra obra disponível no site da Fraternidade Rosa Cruz. Vale a pena para quem se interessa em saúde. Pequenos descuidos, Virgem, podem produzir grandes males, Peixes. Algo que você acha que é irrelevante e desprezível, lá na frente, talvez daqui a 2 encarnações, seja um problema seríssimo no seu destino, um obstáculo. Por isso, seja cuidadoso também com os detalhes. Lição do signo de Virgem. Seja cuidadoso com os detalhes. Oi. Isso tem em muitos contos de fada. Ah, é verdade. Muito. Que às vezes tem um bichinho, um gnominho, que aí um não presta atenção. E aquele que presta atenção nos detalhes, no final ele consegue resolver a tarefa. Verdade. Exatamente. Muito bem colocado. Os contos de fadas, as histórias infantis, têm muita sabedoria. Problema maior, principalmente do ascendente Virgem. Mas os virginianos, Sol em Virgem, também têm esse problema. Sofrer por antecipação. Putz, lembrei. Tenho que dormir porque amanhã é segunda-feira. Então já estragou o domingo na segunda. E não é nem segunda, ainda o domingo foi para o saco. Porque você lembrou que amanhã é segunda. Isso é sofrimento por antecipação. Então, o cérebro lembra também os intestinos. E o cérebro pode nos sufocar. As nossas preocupações, os nossos medos, as nossas neuras também nos sufocam. Tiram a alegria de viver. Nesse sentido, Virgem destrói a alegria de viver de Leão. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Sócrates. Pessoa que trabalha muito, tem muito atarefada, ela é um pouco suicida. Se sobrecarrega. Às vezes até para chamar a atenção dos outros, para ser reconhecido.
Automatismo do cotidiano, o que apontou a Carla. Outro problema do signo de Virgem. Ele começa a fazer uma tarefa e não para mais. Depois de 10 anos está fazendo igualzinho. Virou uma máquina. Códigos e padrões. Virginiano adora isso. Já fizeram as regras? Qual é o regulamento? Já está padronizado? Vocês estão usando uniforme? Então o cérebro vai se transformando na prisão de si mesmo. Por exemplo, quem trabalha em banco, quase sem nenhuma exceção, é um suicídio espiritual. Trabalhar em banco significa estar matando sua alma. Formatação mental. Meu Deus do céu. Nesse sentido, é duro conversar com o virginiano típico. Ele tem resposta pronta para tudo, ele sabe tudo. Qualquer informação, ele tem a gavetinha onde encaixá-la. É um chato. Libertei 1000 escravos. Podia ter libertado outros 1000 se eles soubessem quem eram escravos. Olha a loucura dessa frase. Tem gente que não dá para libertar da escravidão porque a pessoa não se dá conta que é escravo. Para isso tem um filme genial, né? Genial, do Tarantino, Django. Django Livre. Que mostra um sujeito que finge que é dentista, mas de certa forma ele é um justiceiro, entre aspas. E esse cidadão é a comédia máxima do filme. Ele é um ser 100% estético. Nada do que ele faz é previsível. Nem a vida dele é previsível. Ele não está nem aí para que a vida dele tenha fim, desde que ele faça aquilo que ele acha que tem que fazer. Pergunta do virginiano, será que eu nasci defeituoso? Tem recall? Onde que está a assistência técnica? Posso reclamar? Daí vem então a autossugestão e a hipocondria do virginiano. O túmulo do virginiano está escrito, eu não falei para você que eu estava doente? Bastardo. O ascendente virgem enamora-se de suas enfermidades. Para quê? Para atrair a atenção e a simpatia dos outros, para poder manipular as pessoas. Me traz um chazinho, me faz o curativo, tô dodói, faz aquela comida que eu gosto tanto, eu estou tão abalado, preciso me recuperar. É onde o lado manipulador do virginiano atinge o seu máximo, quando ele fica doente. Então, é um jogo entre Virgem e Capricórnio, é um jogo duro. O Capricórnio é o manipulador mais profissional, mais elegante, mais discreto. E ele só manipula quando o poder é alto escalão do poder. Manipulação mais simplesinha, barata, não é com ele. O virgem é manipulador até para pegar a sobremesa, entendeu? Então, às vezes, o virginiano, quando começa a estudar anatomia, fisiologia, ele começa a ficar desesperado com o próprio corpo. Ele quer ver por dentro para saber o que está acontecendo. E ele começa a achar que está com todas as doenças.
Então, o virginiano ideal é aquele que tem um botão ou um zíper aqui que ele abre e vê tudo, se está em ordem todo dia. Então, os virginianos de ascendente simulam, isso é Max Heindel falando, não sou eu, simulam um desejo de restabelecimento. Simulam, eles são falsos, porque são manipuladores. Mas, na verdade, deleitam-se com suas doenças. Acham uma delícia estar doente. Exploram o tema com riqueza de argumentação e detalhes. Floreiam a doença. Sabem tudo, leem tudo. É isso, Carla? Um pouquinho, né? Asco e asepsia. Nojo e eu quero tudo limpo. Odeio micróbios. Nojo, frescura e misantropia. Não suporta a gente. Não é seu caso também, né, Bruno? Insatisfação e desconfiança de tudo. Vocês veem que sofrimento que é esse ascendente virgem? Não confia em nada. Tudo é imundo, tudo é porco. Comer é terrível. Principalmente quando você não sabe a origem do que você está comendo. Você já sente uma ânsia prematura. As coisas sujas e mal feitas me perseguem. Se tem que cair um cabelo, vai ser no meu prato. Vai desinfetando aí, por favor. Pavor de ácaros e micróbios. Não é isso, Gabi? Vírus e bactérias. Vírus e bactérias. E deu uma comidinha na roupa do outro. Nossa. Gabi, eu sei que não é seu caso, mas fala de um ex-marido que manda você desinfetar a cama todo dia. O signo de Virgem, no caso dele, é já 9 agora, vai fazer 50 anos, né? E ele construía um universo perfeito, né? Tinha que ser livre de ácaros, poeiras, então tinha que aspirar o colchão, o sofá, lavar todos os edredons, tapetes, cortina, pelo menos uma vez por mês, os travesseiros não duravam nada. Então, uma pergunta terrível para você. O fato de você ter ser expulsa da casa significa que você também é um micróbio? Provavelmente. Provavelmente. Porque, de uma certa maneira, não compunha mais aquele universo perfeito. Então, era preciso sair. Banir. Banir, exatamente. Obrigado, Gabi. Depoimento de uma pessoa que cometeu o equívoco de se unir a um virginiano. Não, nem com ele mesmo. Então, você pede para o virginiano cheirar a flor, ele fica apavorado, mas e o pólen? Intolerância e intransigência com os defeitos alheios. Eu, por exemplo, que sou ansioso e como rápido, tenho que ficar esperando sempre a minha mulher terminar de comer 3 horas depois. Olha a minha cara. Não é fácil. Falta de misericórdia com os menos habilidosos e carentes de inteligência. O virginiano, quando pega alguém de funções cognitivas fracas, nossa, aí que o lado manipulador e cruel dele fica terrível. Ele humilha mesmo. Ele gosta de humilhar os burros. Não é o meu caso também, por favor. Repulsão ao sentimentalismo. Ih, lá vem você com essa emoção, esse psiquismo. Desdém das almas derretidas e viscosas. Ai, não gruda. Impiedade com os alucinados e suicidas que são os piscianos. Né? Irritação e nervosismo. Isso detona com o sistema nervoso do virginiano. Virgem facilmente estressa-se em ambientes confusos e caóticos. Por isso que ele atrai um monte de pisciano.
Então, em pouco tempo, ele já está arrancando os cabelos. Virgem histérica, com tudo que possa escapar de sua obsessiva mania de controle. Obsessivo. É o toque. Assistam, quem não assistiu ainda, o filme do Lars von Trier, A Casa que Jacques Construiu. Ele é um exemplo de pessoa com toque. Né? Transtorno obsessivo compulsivo. Neurastenia. Então aqui há uma ruptura entre as preocupações, o mundo do controle, o mundo matemático e geométrico, com o coração. É quando o virgem mata leão. O trabalho não é matar leão, é domesticar. Mas muitas vezes o virgem sufoca o coração, é uma pena. Neuras, preconceitos, implicâncias, antipatias, que terminam em alergias fisicamente. O sintoma disso é ficar alérgico a tudo. Está sempre espirrando, não suporta bicho. Hã? É tudo tão horrível. É tudo tão mal feito. Então, se Gêmeos é a educação, Virgem é a reeducação. Vamos aprender a fazer melhor. Quando não compreendemos a dor, ela nos dilacera, nos neurotiza. Mas quando aprendemos com as doenças, quando entendemos sua finalidade, ela nos aperfeiçoa. É o bom Virgem. Disciplinar o pensamento. Essa é a maior tarefa desse signo. Ter o pensamento nas mãos. Não deixar o pensamento correr solto para onde quiser, que é o caso de Gêmeos. Gêmeos não consegue controlar o pensamento. Então, Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Gêmeos não é criterioso, só interessa para ele a quantidade, quanto mais melhor. Virgem não. Seleciona, filtra. Eu quero qualidade. Gêmeos é permissivo, entra todo mundo. Virgem é seletivo. Calma lá. Você está autorizado? Você está limpinho? Gêmeos é generalista. Ah, depende, é relativo. Virgem é especialista. É pontual. Gêmeos é aleatório, vale tudo. Virgem é ordenado, é sequencial, é numérico. Classificar, então, e catalogar é com o signo de Virgem. Você dá um monte de ervilha para o virginiano, ele vai fazer exatamente isso. Né? Ele vai passar o tempo agrupando as ervilhas. E quando dá tudo certinho, batem os números, o virginiano sai pulando de alegria, né, Carlinha? Não é? Mas isso acontece raramente, né? Então, determinar as coordenadas, localizar o ponto preciso, estabelecer correlações inequívocas. Essa era a preocupação de Charles Sanders Peirce. É possível desenvolver uma linguagem que não haja equívoco? Eliminar ambiguidades, duplicidades. Isso quase o enlouqueceu. Tanto enlouqueceu que ele era um cara solitário, era típico virgem peixes, não gostava de gente. E o final da vida dele, sei lá quantos anos, ele foi para uma cidadezinha minúscula, se trancou e só escrevia. Um cara bem louco esse Charles Sanders. Só que não publicou. Poucos artigos eram publicados. Então o virginiano, a cabeça dele é um jogo de xadrez. As peças precisam estar muito bem ordenadas na sua posição específica. Tudo se encaixa, que maravilha! É o quebra-cabeça. É imperativo para a Virgem equacionar a realidade e encontrar a medida e a dose exatas
para encaminhar soluções práticas. Se tem uma coisa que virginiano não suporta, principalmente no signo de peixes, é ficar viajando em possíveis soluções mirabolantes e inexequíveis. Por exemplo, colocar uma baleia num aquário. Essa é uma questão de peixes. Nunca será uma questão para Virgem. Virgem busca especificidade e especialização, classificando e gerando categorias, categorizando conforme as características peculiares e inconfundíveis. É a ciência. Classifica. E essa geração que tem Plutão e Urano em Virgem? Essa geração que começou a destruir o planeta. E essa merda que nós temos hoje. Culpa dessa geração. Principalmente com a indústria de alimentos. A indústria de alimentos acabou com a gente. Com o planeta e com a nossa saúde. Virgem gosta de coleções, bibliotecas, arquivos, escrivaninhas, ambientes funcionais, tudo à mão. Logística, falando em logística, o Virgem entra num gozo quase sexual. Módulos de acesso, laboratórios, são palavras que excitam o virginiano. Esse daqui é o sex shop do virginiano. E o virginiano gosta de entrar na leitura e que ninguém o perturbe. Por favor, estou concentrado. Ele gosta de ter um cantinho só para ler e mergulhar nos pensamentos. Um virginiano típico, ele tem orgulho da sua inteligência. Ele é um vaidoso intelectual. Atenção dirigida e pormenorizada. Quantos pedacinhos de orégano tem nessa fatia de pizza? A faculdade em destaque em Virgem é a observação com riqueza de detalhes, captura, sutilezas e nuances. Ninguém faz isso tão bem quanto Virgem. Visa apurado domínio do manuseio meticuloso e eficiente. Não tolera imperfeições, desleixo e incompetência. Por isso que daí a grande dificuldade de Virgem conviver com signos que têm Júpiter e Netuno fortes, como Sagitário, Peixes, que geralmente são muito bagunceiros. Olhar clínico e microscópico, a ciência, focadíssimo, só quero ver esse pedaço. Ele gosta de rever, corrigir, arrumar, consertar, melhorar, otimizar, sanear e medicar quando possível. São ótimos enfermeiros. Habilidade de tecer relações entre as pequenas partes que constituem a totalidade. Você quer ver um virginiano com o olhinho brilhando? É quando ele começa a ligar um assunto com o outro e fazer aquele mosaico, onde fica tudo claro. Ele tem o dom de esclarecer o incompreensível. O virginiano adora esse talento. Lembra, ele é narcisista intelectualmente. Não é o meu caso. Leão, Virgem, Libra. Oba! Essa sequência. Como a gente chega em Libra? Importantíssimo, né? Leão é o desejo passional e dramático. Tudo para Leão é um drama. Os amores, as paixões, a vida sexual, o casamento. Tudo o Leão tem uma habilidade enorme para transformar num drama passional. Né? Todo leonino devia nascer no México. Virgem é o polimento e a perícia, é o fresco. Enquanto o Leão é meio atabalhado, vai dando patada em tudo, o Leão usa luva de pelica, né? Tudo limpinho. E Libra é a polidez. Polimento, polidez e amabilidade. Aqui há um refinamento enorme. 2 signos de refinamento. Refinamento intelectual, refinamento social.
Virgem, por isso que ele vem logo depois de Leão. E o baço separa. Se você não disciplina as suas paixões, o seu baço vai sofrer. Saiba disso. E Libra é a arte de conviver, viver em conjunto. E uma grande qualidade que Virgem precisa desenvolver ao máximo é a atenção e a concentração. Nós vimos em Leão, né? Ame aquilo que você faz. É o casamento de Leão com Virgem. Sem exceção. Tudo que você faz transforma em algo maravilhoso. Leão é maravilhoso só o que ele gosta. É um mundo muito limitado. Virgem precisa gostar, tal como o Leão gosta, de tudo, até das coisas simples. Então essa imagem que une o leão de Judá com a Virgem, sua mãe, é linda, né? Nós temos que buscar esse casamento místico dentro de nós, entre o coração e a mente. De Leão para a Virgem, devemos aprender a realizar nossas tarefas com alegria e prazer, mesmo que seja limpar o chão. Lapidação dos talentos. Por isso que Virgem é o último estágio da educação. Você vai lapidar aquilo que você já aprendeu. Então, Leão Virgem, lembra, essa linha representa o baço é regido pelo Sol e pelo signo de Virgem. Leão é a obra da criação e a criação da obra. Todo leonino é um criador, é um Deus em miniatura. Virgem, qual é o papel dele? É a capacitação técnica. Eu preciso ser digno da missão. Eu preciso me capacitar tecnicamente para realizar uma missão de grande estatura, de grande envergadura. Servir com amor, abnegação e esmero, tal como Maria, mãe de Jesus. Ela é o exemplo máximo do signo de Virgem. De Virgem para Libra, devemos aprender a servir com senso estético para o bem de todos. Eu tenho que dar um passo a mais. Não basta fazer. Faça esteticamente. Isso é muito difícil, porque é vertical essa passagem. Poucos conseguem fazer. Eu conheço só uma pessoa humana que fez isso. Chama Andrei Tarkovsky, um cineasta russo. Quem não conhece, por favor, assista os filmes dele. Ele fez isso. O trabalho dele foi exclusivo para servir, esteticamente. Não lembro. Ele é ariano, tem Plutão em Câncer, não lembro o resto. Então, de Virgem para Libra, eu tenho que servir enaltecendo a beleza e o bom gosto. Um filme que explicita isso maravilhosamente bem é A Festa de Babette, de Gabriel Axwell. Servir com arte. É uma aula onde a Babette ensina a servir com arte, com beleza, com bom gosto, com elegância. E outro filme que é irmão gêmeo, Festa de Babette, é Bagdá Café. É servir, unir e transformar as pessoas ao mesmo tempo. Já vai para Escorpião. A Yasmin, que quer dizer semente, sêmen, ela tem esse papel transformador além de tudo. Ela já liga Libra com Escorpião. O discípulo correlacionado com o signo de Virgem é Tiago Justo, irmão de Judas Tadeu e de Simão. Destacou-se pela pureza de seu caráter e por sua consagração ao serviço voluntarioso, de boa vontade e abnegado, sem restrição.
que o maior entre vós seja o servo de todos. Qual é a medida da grandeza espiritual de alguém? É a capacidade de servir, onde mais for necessário, em silêncio, falando somente o que for necessário, mas com palavras mínimas e silenciosas. Falar com silêncio. Mente pura, campo de ação orientado no serviço. Por isso que nós temos que purificar a mente. O ritual é claro, uma lente manchada não pode produzir imagem nítida. O intelecto tocado pelo poder divino reconhece o Cristo. Como é que você percebe que uma pessoa de fato é inteligente? Diferente de uma pessoa culta ou que é muito boa de articulação verbal? Uma pessoa que faz malabarismo com a palavra. E uma pessoa verdadeiramente inteligente. Uma pessoa verdadeiramente inteligente reconhece o Cristo. E entrega sua vida ao Cristo. Quem não entrega a sua vida ao Cristo tem outra coisa, mas não uma inteligência espiritual. Não uniu virgem com peixes. Unir virgem com peixes, ou Mercúrio com Júpiter e Netuno, eu acesso a fé, a revelação e a sabedoria. De Mercúrio para Júpiter, a gnose e a sofia, a sabedoria. E Netuno, a magia e a mística. Sem isso, Mercúrio fica rasante, só no mundo dos fenômenos, tal como a ciência acadêmica procede. A ciência acadêmica é daqui para baixo, ela não vem aqui para cima. Por isso que é um horror. Né? Fuja das academias. São fábricas de formatação mental, que imbecilizam. Esses três também estão direto no paralelo dos 3 votos, né? Muito bem lembrado. Obediência, castidade e pobreza. Perfeito. É a virgem, né? A virgem é obediente, é casta e pobre. Qual o caminho mais seguro e adequado para compor uma vida verdadeiramente saudável? Pergunta virginiana. O que é uma vida saudável? O que diz Tomás de Kempis? Que é recomendado por Max Heindel. Olha o que diz Tomás de Kempis. A simplicidade e a pureza, atributos virginianos, projetam o homem acima das coisas mundanas. Com simplicidade se busca Deus. Não é por via complexa. Você não vai encontrar Deus nas universidades. Pelo contrário, as universidades vão te afastar de Deus. E com pureza, podemos encontrá-lo. Com simplicidade eu busco. Com pureza eu encontro. Dá uma chave, Tomás de Kempis, para o signo de Virgem. Então o signo de Virgem também entra em contato com o aroma das rosas. Né? Você tem a capacidade de inalar o mais puro e perfeito aroma. Muito obrigado, gente, pela presença, pela participação. Show de bola. Dali, Virgem, principalmente ascendente. Em nome da fraternidade, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado.